Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, neste início de noite do dia 19 de março de 2026, mediante a graça que Deus tem me dispensado, quero meditar com você no Salmo 121, verso 1, que diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Para começar, gratidão a todos vocês inscritos. Gratidão a você que comenta, que compartilha, que deixa o seu like. Deus abençoe a cada um. Eu tenho um assunto bem interessante a tratar. Não é falta de fé, mas é quase impossível este vídeo chegar às pessoas que eu vou estar falando, os nomes dessas pessoas que eu vou estar falando. Mas ainda que não chegue a elas, pelo menos eu vou estar deixando registrado a minha admiração e o meu respeito a cada uma delas. Em se tratando do Salmo 121, que diz eleva os olhos para os montes, eu quero fazer uma reflexão sobre o tema. Com visão é bem melhor. Monte significa lugar de encontro com Deus. Quando se trata de elevar os olhos para os montes, e de que com visão é bem melhor, é interessante notar que tem pessoas que têm visão de porco. Ele só sabe olhar para baixo e não consegue passar do 1. Enquanto que o porco, mesmo deitado, ele não consegue olhar para cima porque a orelha tapa a visão dele. Então tem pessoas que têm visão de porco, só consegue olhar para baixo e não passa do 1. E enquanto que tem as pessoas que conseguem olhar para cima, olhar para o monte, ter visão de águia. E desta feita, eu quero citar nomes de algumas pessoas do meio evangélico, do meio empresarial, do meio político e do meio militar. Sem comentar muito a respeito, destacando apenas um ponto principal, falar da minha admiração, do meu respeito e apontar essas pessoas como visionários. Pessoas que não têm visão de porco, mas pessoas que têm visão de águia. Para começar, no meio empresarial, hoje de saudosa memória, o Silvio Santos foi um grande empresário, um grande vendedor que o Brasil teve, um excelente comunicador, que construiu um baita império por ser o quê? Um visionário, por ter visão de águia, por ter visão ampla. Segundo, o Ratinho. Eu lembro de uma de suas histórias, é uma homenagem feita a ele, onde ele conta que, quando garoto, ele foi impedido de jogar no campo de futebol dentro de uma fazenda, por não ter condições de comprar um par de chuteira para usar. Os anos se passaram, ele enricou e comprou aquela fazenda. Também tem um baita império, por quê? Por ser um homem visionário, por ter visão ampla, por não ter visão de porco, por olhar para cima, por ter uma visão mais aberta das coisas. O terceiro dessa lista, Luciano Hang, dono das lojas Havan. Hoje, são mais de 100 lojas espalhadas no Brasil, gerando milhares de empregos a tanta gente. Imagina só, se ele não fosse um visionário, se ele fosse um homem com visão de porco, talvez não tivesse nem sequer uma loja. Mas por ser um visionário, por olhar para o alto, por ter visão ampla, por ter visão de águia, hoje é um baita empresário, um grande empreendedor, gerando emprego para milhares. Então aqui está a diferença de quem tem visão de porco, que só olha para baixo, e de quem tem visão de águia, que olha para cima ou que olha de cima para baixo. Agora, falar de alguns visionários do cristianismo ou no cristianismo. Os dois primeiros, Jesus Cristo e o apóstolo Paulo, os dois maiores visionários do início da era cristã. Mas, na nossa geração, eu quero destacar 3 deles. O primeiro, pastor Silas Malafaia, a quem devo meu respeito, minha admiração. Eu já disse em um outro vídeo que, se eu tivesse que ter um ídolo, o meu ídolo seria o pastor Silas Malafaia, porque admiro muito, um baita intelectual, um baita conhecedor da Bíblia, um baita defensor do Evangelho no Brasil. Em se tratando de Silas Malafaia, a igreja, que era presidida pelo sogro dele, a Assembleia de Deus da Penha, talvez por o sogro dele não ter uma visão mais ampla, ela ficou ali na Penha. Porém, depois que pastor Silas Malafaia foi presidir
e mudou para a ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ela ganhou uma abrangência maior, ela ganhou notoriedade. E hoje está espalhada em diversas cidades do Brasil e fora do Brasil. Sabe por quê? Porque ele é um visionário. É uma pessoa que tem uma visão ampla das coisas. Também, nesse rumo, pastor Cezino Bernardino, que foi presidente do Gideões Missionário. Na sua gestão, muitos missionários foram enviados mundo afora para fazer a obra de evangelismo, para ganhar almas. Sabe por quê? Porque o pastor Cezino era um visionário, uma pessoa de visão ampla, de visão aberta, que conseguia olhar o horizonte mais distante. Ainda nessa lista, uma pessoa que eu admiro muito, que tem muito meu respeito, é Edir Macedo. Começou pequeno, mas por ser um baita de um visionário, a Igreja Universal está espalhada no Brasil e no mundo. Mas eu quero destacar uma coisa que muito me chama a atenção nele. O mundo tem mais de 200 países, em média 180 reconhecidos pela ONU. Apenas em Israel foi construído o Templo de Salomão. Em diversos lugares do mundo, tem pessoas tão ricas, que uma pessoa sozinha é capaz e era capaz de construir o Templo de Salomão no seu país ou na sua cidade. Apenas Edir Macedo, visionário, teve a coragem, a ousadia de trazer para o Brasil, mais precisamente em São Paulo, capital, a construção do Templo de Salomão. Eu não conheço Edir Macedo pessoalmente, eu não conheço o Templo de Salomão também, não tive essa oportunidade. Mas qualquer brasileiro que não tenha condição de ir a Jerusalém, conhecer o Templo de Salomão, pode ir até São Paulo e vai ter a oportunidade de conhecer o Templo de Salomão do jeito que foi construído em Jerusalém. Ele foi construído no Brasil. Então, por essa razão, eu admiro ele, tenho o meu respeito, é um baita visionário, sem contar outras coisas. Merece o meu respeito, a minha admiração, por ser um baita visionário. No mundo político, Ibrahim Traoré, capitão do exército, e hoje preside Burkina Faso, na África. Um jovem de 36 anos, mais ou menos, mas que tem mudado a cara do país dele, que está causando uma revolução no país dele, e está influenciando outros países da África a tomar o mesmo rumo. Sabe por quê? Porque é um visionário. Em aproximadamente 3 anos de governo, já para 4 anos, melhorou a infraestrutura, saúde, educação, esporte, segurança, agricultura. Sabe por quê? Porque ele é um visionário. O nosso país, Brasil, muito rico, porém administrado por pessoas que não têm visão. Segundo, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, tem dado uma nova cara ao seu país, especificamente no quesito segurança pública, por ser uma pessoa que não tem medo de enfrentar o crime, enquanto no Brasil o governo tem medo. Por último dessa lista, Trump, presidente dos Estados Unidos. Um visionário, além de empresário, presidente, governa já o país pela 2ª vez. Se tivesse sido um péssimo governo, com certeza não teria sido reeleito. E vê a revolução que ele está causando no mundo. Um homem, através de todo o seu grupo, de seus aparatos de segurança, de seus generais, dos seus secretários de segurança, a revolução que estão causando no mundo. Sabe por quê? Porque é um presidente visionário. Enquanto o Brasil tem mais de 500 anos de descoberto, Estados Unidos tem quase a metade de anos do Brasil, é uma grande potência, o Brasil muito rico e é um país de terceiro mundo. Enquanto o Brasil era para ser exemplo para os Estados Unidos são exemplo para o Brasil. Enquanto o Brasil é considerado o quintal dos Estados Unidos, os Estados Unidos é que era para ser considerado o quintal do Brasil, porque o Brasil é muito rico, o Brasil era para ser uma das maiores potências do mundo, o Brasil era para ser um país de primeiro mundo. Mas, lamentavelmente, está nas mãos de governos que não têm visão, de governos que não são visionários,
de governos que não visam o bem da população, do seu povo, de governos que priorizam enricar, se locompretar com dinheiro público, em vez de investir no seu povo, em vez de investir no seu país. Por último, agora no militarismo, eu quero destacar, eu, Manuel, sou fã do militarismo, sou um grande admirador do militarismo. O meu maior sonho era ter servido o exército, não servi, não sou militar, sou apenas formado na área de segurança privada, sou formado vigilante e tenho os cursos de extensão em transporte de valores, segurança pessoal e também escolta armada. Então sou formado na área de segurança privada. Não tive o privilégio de servir o exército, de ser um militar, mas admiro muito o militarismo. E dentre tantos militares que eu já assisti em entrevistas, eu quero destacar dois para encerrar este vídeo. Um, Coronel Fábio Paganotto. Não conheço pessoalmente, conheço através dos podcasts que eu assisto às entrevistas dele. Se alguém me perguntasse por que, Manuel, você admira tanto o Coronel Paganotto, eu vou te falar agora. Qualquer pessoa que dedica a vida, qualquer pessoa que dedica tempo estudando, procurando adquirir conhecimentos, tem a minha admiração, tem o meu respeito. E esse coronel hoje aposentado tem o meu respeito, minha continência, coronel, ao senhor. É claro que as chances do meu vídeo chegar até o senhor, para o senhor receber o meu respeito, a minha admiração, a minha continência, são possivelmente 0,0, mas eu deixo registrado o meu respeito, a minha continência ao senhor, por o senhor ter estudado, ter se formado, exercido a função. Eu sei que o senhor estudou direito e também tem noções de direitos internacionais. Eu já ouvi o senhor falando, então a minha admiração, o meu respeito, parabéns para o senhor. O segundo e último, Sargento Giroto. Rapaz, quando eu ouvi ele falando numa entrevista, a quantidade de cursos que ele fez, eu não vou falar aqui, tá? Eu fiquei de queixo caído, tá? Eu admiro muito. Eu não dou nota 10 para quem estuda, para quem gosta de adquirir conhecimento, eu dou nota 1000, nota 10.000, 100.000, para qualquer pessoa que se dedica na busca do conhecimento. Se um dia eu tiver a sorte de conhecer esses homens, eu falarei as mesmas palavras que estou falando aqui, darei um forte abraço neles e também, Giroto, minha continência ao senhor, meu respeito, os meus respeitos ao senhor, parabéns por dedicar a sua vida, não só ao militarismo, mas também na busca do conhecimento. O senhor merece os aplausos, parabéns, desejo muito sucesso na sua carreira como profissional. E se o senhor puder estudar mais, eu sei que o senhor vai estudar, porque o senhor gosta de estudar. Parabéns, Deus abençoe. Todas essas pessoas são visionárias, tá? Estou falando de pessoas que têm visão ampla, que têm visão de águia, pessoas que conseguem olhar de cima para baixo, e não pessoas que têm visão de porco, que só conseguem olhar para baixo e não passam do O porco é olhando para baixo, Estou aqui parabenizando, enaltecendo seus nomes, porque reconheço que vocês todos que eu citei aqui são pessoas visionárias, são pessoas que têm visão ampla. Parabéns, Deus abençoe a todos. Os que já se aposentaram, curtam suas aposentadorias. Os que estão ainda na guerra, batalhando, sucesso a cada um. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.